nome é Yuri, sou líder da Caverna das Tribos de Tubarão e a nossa aula de hoje é da criação até Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória bíblica de Gênesis até o nascimento de Jesus. A base de início que vamos usar agora é Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No princípio, cara, Deus criou o homem do pó da terra. E Deus o criou à sua imagem. E Deus criou também, da costela do homem, ele criou a mulher. Então ali deu início à humanidade. O primeiro homem criado, ele era conhecido na Bíblia como Adão. E a mulher criada de sua costela foi Eva. Adão e Eva, eles viviam no jardim, um jardim que era localizado no Éden. O famoso jardim do Éden. E nesse jardim, eles viviam em paz, viviam tranquilos, eles viviam em harmonia com os animais e eles tinham a liberdade para comer de todo e qualquer fruto do jardim. Deus, ele colocou no jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E Deus proibiu o homem apenas de comer da árvore do bem e do mal, pois essa árvore traria ao homem um entendimento a qual ele não estava preparado para receber, pois o homem ele só conhecia o bem, o homem era puro, ele era inocente, na natureza humana não havia pecado. E certa vez a mulher andando pelo jardim, ela encontrou na árvore do bem e do mal a serpente, e a serpente ela tentou a mulher a comer do fruto da árvore do bem e do mal, e a mulher sabia que não podia comer dessa árvore, pois quando ela comesse desse fruto, ela morreria, certamente ela iria morrer. E ela falou à serpente, não posso comer dessa árvore, Deus ele não nos ordenou a comer dessa árvore, ele não nos permitiu comer dessa árvore. Ele disse que quando comêssemos, nós iríamos morrer. E a serpente falou à mulher, vocês certamente, se comerem dessa árvore, vocês se tornarão parecidos com Deus. É por isso que ele não quer que vocês venham comer dessa árvore. E cara, eu creio que houve muito tempo de conversa ali, até que a serpente ela conseguisse entrar na cabeça de Eva, e Eva acabou comendo do fruto através da tentação da serpente, e ela passou esse fruto a Adão, e Adão também comeu desse fruto. Então, chegando o fim da tarde, toda a virada da tarde, na virada do dia ali, que naquela época, para os judeus, até hoje isso é dessa forma, a virada do dia ela é no fim da tarde. Então naquela virada do dia, no fim da tarde, quando Deus ele desceu até o Éden para se relacionar, para se comunicar com o homem, ele não encontrou Adão e não encontrou Eva, e ele saiu chamando eles e passeando pelo jardim. Então certa hora ele encontrou Adão e Adão falou, nós estávamos escondidos, e Deus, mas por que vocês se esconderam? É porque nós percebemos que nós estávamos nus e nós sentimos vergonha. Então ali Deus se ligou na hora que Adão e Eva eles haviam comido do fruto, e Deus ele falou, quem falou para vocês que vocês estavam nus? Então eles sentiram vergonha por ter comido do fruto, eles foram expulsos do jardim. O jardim ele foi fechado para que eles não pudessem mais comer da árvore da vida. Lembrem que no início eu falei que existiam duas árvores no Éden, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Então Deus ele tirou o homem do jardim, fechou o jardim e falou, estou expulsando vocês do jardim para que vocês não comam mais do fruto da árvore da vida. Então o homem ele teve que comer do próprio suor, digo, do próprio trabalho. Ele teve que semear as sementes na terra, ele teve que fazer todo um processo agrícola para que, através dali, ele tirasse o seu sustento. Para que, através dali, ele pudesse criar a sua geração, criar os seus filhos, começar a cultivar, tratar da terra, começar os trabalhos manuais, pois antes eles tinham tudo no Éden de mão beijada, tudo de maneira fácil, Deus já havia feito tudo, mas dali para frente, após a sua queda, o homem teve que se virar por conta própria. A partir dali, então, a mulher passou a ter dor de parto, a mulher passou a sentir dores, passou a também ter que ajudar no trabalho pesado,
pois eles já estavam em outra natureza, já estavam vivendo outro ciclo. Eles já não eram mais seres imortais, já não eram mais seres puros, e eles tinham conhecimento, entendimento do bem e do mal, já existia maldade em seu coração. E a Bíblia fala que Adão e Eva, eles foram se multiplicando, foram tendo filhos. Um desses filhos foi Caim, outro foi Abel, a qual muitos conhecem a história. Caim matou Abel por inveja. E a terra ela foi sendo povoada, e com o tempo, devido à natureza pecaminosa do homem, a natureza que nós chamamos de natureza adâmica, a terra ela começou a se encher de maldade, e a cada geração o ser humano ele vinha mais mal, ele vinha com um coração mais sujo, e a natureza do homem começou a ser cada vez mais pecaminosa, chegando a fugir do controle, qual não estava mais no controle de Deus. Deus, ele chegou o momento que a Bíblia menciona que ele se arrependeu de ter criado o homem. E cara, pensa que pesado. Deus se arrependeu de ter nos criado. O pecado ele foi se enraizando no coração do homem de uma forma que o ser humano ele já nascia mal, já nascia impuro, de uma forma muito grande, cara. A maldade ela dominava a terra e já não havia mais homem a qual Deus olhava para a terra e dizia, cara, eu me agrado desse cara. Mas eis que, de geração em geração, passando ali toda a linhagem, ali, a genealogia de Adão, até os dias daquele momento que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem, surgiu um homem chamado Noé. Chegou de geração em geração, seguindo a árvore genealógica de Adão, até os dias, o qual Deus disse, estou arrependido de criar o homem. Eis que surgiu, nasceu um homem chamado Noé. E esse homem Noé, Deus viu bondade em seu coração. Então Deus ele pensou, cara, eu vou fazer algo novo, eu vou ter que fazer algo novo. Eu criei um homem para ser puro, eu criei um homem para ser a minha imagem, a minha semelhança, mas algo está errado. O pecado ele está enraizado no coração do homem. Então, cara, Deus ele viu bondade no coração de Noé, ele viu integridade no coração de Noé, coisas que naquele dia já não haviam mais, cara. O homem já era mau, o homem era corrupto. O pecado havia dominado 100% a natureza do homem. Então, Deus ele falou com Noé, cara, Noé, prepara tu, a tua esposa, os teus filhos, as tuas noras, porque eu vou acabar com isso tudo. Eu vi bondade em teu coração e nós vamos começar de novo. Eu vou eliminar todo o ser vivo, mas eu quero te dar uma coisa. Então Deus ele deu a Noé medidas para que Noé construísse uma arca, um tipo de embarcação a qual Deus salvaria a humanidade através daquilo ali. Então Deus ele determinou 7 casais de cada espécie de animal, sendo animal puro e animal impuro, para que esses animais fossem até a arca, no dia que Deus traria então um dilúvio, uma inundação. E essas inundações viriam das águas de cima, viriam como chuva, e também viriam das fendas de águas debaixo da terra. Então a terra ela seria tomada totalmente por água e devastaria tudo. E sobraria somente aqueles que estariam na arca, que seriam Noé, sua família e as espécies de animais determinadas por Deus para que se dirigissem até a arca. E Noé ele não teria trabalho nenhum em trazer os animais até a arca, pois Deus mesmo se encarregaria de trazer os animais até a arca. E dado o dia determinado para que começasse todo esse processo de migração até uma nova geração, Deus ele levou os animais até Noé, e eles entraram na arca, e ali foi extinto todo ser humano que estava com a maldade enraizada em seu coração, e foi extinto também os animais que ficaram, mas restaram apenas os animais que estavam na arca, a família de Noé, e dali seria construído tudo de novo. Eles ficaram por vários dias no mar, navegando, era tudo água, né? No mar em forma geral, água em forma geral, era tudo água e somente eles ali de seres vivos. Eles ficaram por vários dias na embarcação até que eles puderam chegar à terra firme. E dali cada filho de Noé
foi mandado para uma direção, para que pudessem povoar novamente a terra, e todos os animais foram tirados da arca quando a terra já estava firme, para que os animais voltassem a se multiplicar pela terra. Anos após anos, esse acontecimento, após a multiplicação do ser humano na terra, já estava agindo de forma normal, e aquela maldade que havia anteriormente já não estava mais tão predominante como nos dias antes de Noé. Eis que surge um homem chamado Abraão. Abraão foi um cara que, ou até hoje, ele é considerado o pai da fé, ele é considerado o pai de multidões. Deus, através de Abraão, ele nos fez herdeiros. Nós somos uma geração que veio após Abraão. E Abraão, ele já era um homem velho, e a sua esposa também já era muito velha, e ambos eles não tinham filhos, eles não poderiam mais ter filhos. Então Deus, ele deu uma promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões, que a sua geração, a sua descendência seria incontável, como as areias do mar e como as estrelas do céu. Abraão, certo dia, ele recebeu uma direção de Deus: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o caminho a qual eu vou te guiar. Então Deus, ele levou Abraão a buscar uma nova terra, a buscar um novo horizonte. Deus, ele deu a Abraão a promessa de uma terra nova, a famosa terra prometida, a qual ali Deus estabeleceria o seu povo e levantaria o seu governo sobre a terra. Pois mesmo com a extinção da espécie humana, entre aspas, pois havia sobrado somente Noé e sua família, mesmo com essa diminuição da raça humana, o pecado ele ainda continuava enraizado no homem. O homem ainda não estava 100%, pois a natureza adâmica ainda vivia dentro de Noé. Pois a Bíblia lá em Tiago, ela fala que todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Porém, Deus, ele queria fazer algo novo, e Deus, ele levantou um povo em meio à humanidade que seguiria as suas leis, de onde viria o Messias, de onde viria um futuro Salvador. Então, partindo de Abraão, ele saiu da sua terra, ele saiu do meio da sua parentela, do meio da sua família, e foi em busca da terra prometida, ao povo que Deus queria levantar. Passando algumas gerações após Abraão, eis que veio um homem chamado José. Vou fazer um tópico. José, ele veio de algumas linhagens após Abraão. E José, ele era um cara que, eu acredito, cara, que José já era alguém que tinha a mentalidade de reino, alguém que já tinha a mentalidade dos céus. Mesmo antes, cara, de Jesus falar, já é chegado o reino dos céus, eu creio que José, ele já tinha a mentalidade do reino dos céus, e ele já vivia o reino dos céus. Pois José, ele interpretava sonhos, e Deus falava com José através de sonhos, através de visões, e José, ele tinha uma mentalidade super centrada naquilo que Deus queria fazer. Então José, após uma tentativa de homicídio de seus irmãos, para que ele fosse morto, pois seus irmãos possuíam muito inveja dele, pois ele era o filho preferido de seus pais, José, ele passou por muita dificuldade, muito trabalho, foi preso, virou escravo, até que, certo dia, José, ele assumiu o posto de governador do Egito, através de sua sabedoria. E essa sabedoria de José, cara, era algo muito de Deus, era algo muito de reino, muito à frente do tempo. E José, ele exerceu um bom governo sobre o Egito. Ele impediu que o Egito passasse por uma crise enorme, por uma crise gigantesca, a qual talvez teria devastado o Egito já naquela época. Mas através da mentalidade que Deus concedeu a José, ele livrou o povo egípcio de uma crise muito forte, de uma escassez gigante. Então José, ele foi honrado no Egito de uma forma gigantesca, a qual a natureza hebraica, a natureza hebreia de José fosse bem aceita entre o Egito.
Então os hebreus e os egípcios, eles viviam em harmonia, eles viviam em paz, eles dividiam a mesma sociedade, tudo graças ao feito de José. Então José, cara, ele era alguém muito reconhecido no Egito. Mas foram se passando os anos e o número de hebreus no Egito foram aumentando muito, de forma que os egípcios já estavam ficando com medo de os hebreus dominarem por completo aquela terra, expulsassem eles da terra que era deles. Até que, muito tempo depois, passando mais de 100 anos, houve um faraó que não sabia da história de José, pois já havia passado muito tempo. E José, ele caiu no esquecimento para os egípcios. Então esse faraó que não sabia porque os hebreus estavam ali, por medo da multiplicação rápida dos hebreus, mandou que os meninos, os filhos meninos dos hebreus, eles fossem mortos, e ele escravizou o povo hebreu para que parasse a multiplicação do povo hebreu sobre o povo egípcio, tornando ali uma era de escravidão de aproximadamente 400 anos do povo hebreu. Até que um menino chamado Moisés nasceu sobre o Egito, e ele era descendente do povo hebreu, a qual ele foi criado pelo faraó e se tornou o príncipe do Egito até receber a sua missão. Até que, certa vez, ele, sabendo das suas raízes hebraicas, ele viu um certo soldado egípcio maltratar um do povo hebreu, e ele não concordava mais com aquilo, ele não concordava mais com a escravidão, ele já estava cansado, ele já estava inconformado com aquela situação. Então ele reagiu contra o soldado egípcio, ele matou o soldado egípcio para que parasse a dor que o escravo hebreu estava passando naquele momento. Então Moisés, ele matou o soldado e fugiu para o deserto. Ali no deserto ele encontrou uma árvore que estava em chamas, mas essa chama, ela não consumia essa árvore. Isso chamou a atenção dele para perto. Essa árvore era chamada de a sarça. A espécie da árvore era chamada de sarça, e na Bíblia a gente vê ela sendo mencionada como sarça ardente. E algo que atraiu Moisés para essa árvore é porque ela não se consumia pelo fogo. Então Moisés se aproximou dela, e quando Moisés se aproximou dela, veio uma voz dessa sarça. E essa voz entregou para Moisés uma missão, que era libertar o povo hebreu. Então Moisés, ele passou mais um tempo no deserto, onde Deus foi instruindo ele para que ele voltasse ao Egito e libertasse o povo hebreu desses 400 anos de escravidão. Então Moisés, ele retornou ao Egito, já tendo na ponta da língua e já sabendo tudo que Deus ordenará, para que ele falasse ao faraó para que o povo hebreu fosse liberto.